alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e hoje o tema da nossa aula, o assunto que a gente vai estudar é o ciclo hidrológico, ou o ciclo da água, para ficar melhor aí de vocês compreenderem. A gente vai compreender como é que o ciclo da água ocorre, qual é a importância dele. Então vamos lá, acompanhem comigo. O ciclo hidrológico ocorre de forma natural e diversa no planeta Terra. Ele é possibilitado principalmente pela incidência dos raios solares, da inclinação do globo e da força da gravidade. Assim, o ciclo hidrológico é entendido como o movimento que a água faz por meio da natureza, sendo ele circular e constante. Ou seja, como a gente está falando de ciclo hidrológico, como eu falei para vocês, é o ciclo da água, É algo que ele começa de uma forma, Gira todo o ciclo e depois ele volta novamente a acontecer. Mais na frente a gente vai entender detalhadamente como é que acontece. O que é, o ciclo hidrológico? Ele é conhecido também como ciclo da água, como eu falei anteriormente, e consiste na troca constante da água presente na hidrosfera entre a atmosfera, as águas das superfícies, das plantas, do subterrâneo e também do solo. É um processo que faz-se necessário a energia solar e a força da gravidade, proporcionando mudanças no estado da água, líquido, sólido e gasoso. Para vocês relembrarem o estado líquido da água, o estado que a água que a gente bebe, tem o estado sólido que a gente pode ter aí o gelo, e também tem o gasoso, que é quando a água evapora. A gente não tem, se vocês colocam lá, por exemplo, um arroz ali no fogo, quando ele está cozinhando, se você pôr a tampa, você vai ver aquelas bolinhas assim em cima da tampa, é porque a água está evaporando devido ao calor, a que ela foi submetida, E essa evaporação é chamada aí de estado gasoso da água, tá? Como é que funciona, professor, o ciclo hidrológico? Para que a água ela continue nessa constante alteração, ela passa por alguns processos de funcionamento. Dessa forma, as etapas do ciclo hidrológico são basicamente, essas aqui são basicamente as etapas. A gente vai compreender. Tem a evaporação, como eu falei para vocês, que é a alteração do estado da água, que se altera aí do líquido para o gasoso. Temos a condensação, que consiste aí na alteração do estado da água, alterando-se do gasoso para o líquido. Então, no caso, a condensação, ela é o inverso, da evaporação. Na evaporação é do líquido para o gasoso e na condensação a gente tem o quê? Do gasoso para o líquido. O escoamento superficial, ele consiste no impulso da gravidade, resultando na locomoção da água em excesso no solo. Então, esse escoamento superficial, ele depende aí da gravidade para ele ocorrer. E o escoamento subterrâneo, que consiste na locomoção da água presente abaixo da superfície terrestre. E a gente tem também mais outras etapas. Temos aí a precipitação, que consiste no impulso da gravidade feito na água da atmosfera precipitada para os solos, para a superfície terrestre. Vamos resumir o que é precipitação, professora Adriele. Precipitação nada mais é do que chuva, tá? Quando a gente fala desse termo precipitação, a gente está falando da chuva. Quando chove, está ocorrendo a precipitação. Temos também a evapotranspiração, um nome bem extenso, Mas essa evapotranspiração é a união da evaporação da água, que é armazenada no alto das árvores, com a transpiração da água. Então, quando a gente vai ver uma imagenzinha mais na frente para vocês entenderem melhor, essa evapotranspiração é a água, que ela é liberada pelas árvores, pelo topo das árvores. Então, a gente chama aí de evapotranspiração. E tem também a infiltração. O que é a infiltração? Ela consiste aí na locomoção da água presente na superfície, interiorizando no solo. Este processo explica a formação dos aquíferos, tá? Mais na frente tem um exemplo para vocês verem mais detalhadamente isso daqui. Portanto, em resumo, o ciclo hidrológico, ele é constituído a partir dos raios solares juntamente com a evapotranspiração.
Dessa forma, ele oferece energia para transportar a água da superfície até a atmosfera, né? Esse processo já é chamado de evaporação. Assim, junto a esta etapa do processo está acoplada a força da gravidade, ou seja, para que essa evaporação, né, essa evapotranspiração, ela ocorra, a gente tem aí a participação, né, da força da gravidade, tá? E em que a água ela é compactada nas nuvens, ou seja, ela é armazenada lá nas nuvens e sofre a precipitação. O que é a precipitação que eu acabei de falar? Chuva, né? Quando a água se armazena lá, se concentra nas nuvens, ocorre a precipitação. A nuvem vai carregar, e aí vai acontecer o quê? Vai chover. Vamos relembrar aí um pouquinho desse ciclo, né? Primeiro, por que a água condensa lá na nuvem para depois precipitar ou para depois chover? Lembra que quanto mais alto a gente estiver, quanto mais alto a gente for, mais frio vai ser? Então, quanto mais alta aí a água evapora ou ela transpira, ela vai subir e quando ela chegar lá na temperatura que vai ser a mais baixa, temperatura mais baixa significa o que, gente? Que vai ser mais frio. Temperatura mais alta é mais quente. Então, quanto mais alto aí for a altura, né, mais frio vai ser. E aí, essa água que vai subir, ela vai, né, sofrer aí, a temperatura vai estar mais gelada, né, e ela vai condensar, vai resfriar, né, como se ela pedrasse mesmo ali, né, se condensasse nas nuvens. A nuvem vai carregar, vai ficar super carregada e vai acontecer o quê? Vai chover, vai precipitar. Entenderam como é que acontece esse processo? Vamos continuar então. Após isso, a água presente no solo, ela pode ou não atravessar a vegetação e o solo, né? Isso depende muito da permeabilidade ali do solo, se ele vai ter ali, né, espaço para que essa água atravesse. Isso é chamado de interceptação, difundindo-se por caminhos de água até atingir os grandes mares, ou seja, os oceanos, né, que é chamado de escoamento superficial. Ou então, a água pode adentrar no solo por meio da infiltração e pelo escoamento artificial através das rochas e também das fraturas terrestres, ok? Aí a nossa querida imagem para vocês entenderem bem direitinho como é que acontece. Vamos entender esse ciclo. A água, primeiro, ela vai acontecer o quê, né? Ela vai evaporar ali dos oceanos, observem ali na imagem, né, que tem a água. Ela vai evaporar dos oceanos, vai acontecer a evapotranspiração ali no topo das árvores, né, das plantas, e ela vai subir, esse vapor, ele vai subir, né, vai se transformar em evaporação. Essa evaporação, acompanhe na setinha, né, ela vai lá se condensar devido às altas temperaturas, né, vai se condensar lá nas nuvens essa água. As nuvens vão se carregar e aí vai acontecer o quê? Chuva, professora, vai chover, exatamente. Com a água da chuva, né, ela volta aí para a terra, pode ver que isso é um ciclo, então ele vai se repetir. Essa água, ela pode, né, ir tanto ali pelo escoamento superficial, ou ali infiltrar, né, nas camadas do solo, ou pelas rochas ali mais impermeáveis, e também elas podem ser absorvidas ali, né, pelas plantas novamente e também pelos aquíferos, formar aquíferos, né, que são os reservatórios de água subterrânea. E todo esse ciclo ele vai retornar e vai continuar acontecendo. Entenderam? Então vamos lá, vamos saber se vocês compreenderam bem. A gente vai fazer o nosso exercitando agora para saber se vocês conseguiram acompanhar como é que acontece o ciclo hidrológico, né? Quais são as principais fases dele. Então vamos lá. Primeiro, o ciclo da água ocorre graças às mudanças de estado físico dessa substância. Entre os processos apontados a seguir, marque aquele que indica corretamente o nome da mudança que acontece no momento da formação das nuvens. Qual é o nome da mudança que acontece no momento da formação das nuvens? A gente acabou de estudar isso. Alternativa A é a evaporação. Alternativa B, a sublimação. Alternativa C, fusão. Alternativa D,
condensação ou alternativa E, vaporização. Tá muito fácil, né, gente? Se você respondeu aí que é condensação, você está correto, tá? Vamos lembrar que a condensação é o quê? É o armazenamento ali das águas nas nuvens, tá ok? Vamos para a nossa próxima pergunta. Uma das etapas do ciclo da água inclui a evaporação da água do solo e a transpiração das plantas. Esse processo é conhecido como, muito fácil essa também, alternativa A, precipitação, alternativa B, ebulição, alternativa C, condensação, alternativa D, evapotranspiração ou alternativa E, fusão. Se você respondeu que a alternativa correta é a evapotranspiração, você acertou. Não era para errar essa, não tinha como errar, né? Então, a evapotranspiração, era a resposta correta. A nossa última questão, tá? Observe o esquema do ciclo da água e indique o que significa, respectivamente, os números 1 e 2. Tá super fácil essa também. Vamos lá. O número 1 e 2 significa precipitação e evapotranspiração. Significa alternativa B, evapotranspiração e condensação. Ou alternativa C, precipitação e evaporação. Ou por último a D, infiltração e sublimação. Vamos ver se você acertou. Se você respondeu a alternativa C, você está correto, tá? O número 1 ali, ele representa a precipitação, tá? Ou seja, chuva. E o número 2 significa evaporação, ok? Agora, professora, mas por que a gente tem que entender esse ciclo da água? Por que isso é importante? Vamos ver um trechinho aí da importância do ciclo hidrológico, tá? Só para vocês captarem bem. Vou voltar um pouquinho aqui. A importância do ciclo hidrológico da água é basicamente fazer a manutenção e melhorar a qualidade de vida dos seres no planeta, principalmente no espaço físico e nos organismos com vida. A água é capaz de suprir a necessidade de todos os seres, uma vez que a presença desta substância fornece o bom funcionamento do organismo. Assim, ela é importante tanto para gerar energia, quanto nas produções voltadas para a agricultura, pecuária e agronegócio. Além disso, é totalmente necessária para as tarefas do cotidiano e até mesmo para as atividades empresariais ou industriais. Puderam entender aí a importância do ciclo da água? A água em si, ela é super importante para a nossa sobrevivência e para todas as atividades que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, em diversas áreas. Então, é muito importante para a gente entender como que ocorre, né, todo esse ciclo da água. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? E não se esqueçam que para assistir mais aulas como esta, vocês podem estar acessando a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.